Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa Papo Certo de hoje. De segunda a sexta, neste mesmo horário, estamos aqui para trazer para vocês informações e assuntos de relevância. Bom, no programa de hoje vamos falar sobre inovação, um tema que já foi moda, que já foi do momento e hoje é de necessidade. E quem está conosco para falar sobre esse tema é a secretária Selma Fraga, secretária de Ciência e Tecnologia e Inovação de Gravataí. Seja muito bem-vinda, secretária. Olá, muito bom dia. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui no programa Papo Certo, né, da TV Ubra. E obrigada à audiência aqui que nos dá essa oportunidade de falar um pouco mais sobre essa agenda, né? Obrigada, João. Obrigada, Amanda, pela oportunidade. Bem-vindo, então, ao Papo Certo. Você de casa que está nos assistindo, continue e também venha participar do nosso programa enviando a tua dúvida ou comentário sobre esse tema que é tão importante. Agora nós vamos fazer um intervalo de meio minutinho e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Aqui no Papo Certo, tu pode sugerir o tema, o assunto e até mesmo o convidado, através lá do nosso Instagram, papocerto.com.br. Então, passa lá e envia um direct pra gente. Bom, estamos aqui com a secretária Selma de Gravataí. Eu vou fazer a primeira pergunta. Secretária Selma, por que uma cidade, qual a importância de ter uma secretaria de inovação? Então, o nosso prefeito atual, Luiz Afalon, e o vice-prefeito, Dr. Levi, durante a parte de campanha ali, né, toda a política, eles colocaram no seu programa de governo a necessidade de ter uma secretaria para tratar dessa agenda tão urgente que é para todos os municípios que precisam ampliar e diversificar sua matriz econômica. Gravataí tem a sua vocação no setor metal mecânico, né? Então, nós somos vocacionados a essa área, onde nós temos grandes players em Gravataí, grandes âncoras, porém, nós precisamos inserir novos negócios, novos modelos dentro dessa matriz econômica. Então, a importância de se ter uma secretaria liderando essa agenda, essa pauta, ela traz novos negócios e empreendedores locais para desenvolver outros potenciais e outras oportunidades para gerar tanto empregabilidade quanto trazer novas arrecadações para o município e novos negócios. Essa é a oportunidade que uma secretaria tem de liderar uma pasta tão importante no nosso município. Acho que Gravataí tem, para ter essa questão do metal mecânico e a questão da GM, tem muitas empresas multinacionais que levam muita tecnologia na sua produção. Há algum trabalho de linkar ou aproximar essas empresas desse polo de inovação que está sendo criado em Gravataí? Então, uma das agendas da secretaria é essa, é a conexão com esse mercado que nós chamamos de âncora do município, né? Então, eu tenho uma agenda que eu contato essas empresas, apresento a secretaria, apresento a nova legislação e nossos programas. E com isso a gente consegue, então, trazer um olhar desse setor para esses novos empreendedores. Uma startup pode se tornar uma spin-off dentro de uma empresa grande, né, de porte,
que é essas empresas multinacionais também. Então, a gente tem essa agenda e essa aproximação, e com isso a gente tem atraído bons olhares para as nossas agendas do município e principalmente vinculados à questão de startups. E, Selma, quais são os desafios ainda enfrentados para se implementar a secretaria? Então, quando eu fui convidada para assumir a secretaria, desafios bastante expressivos, né, e que no primeiro momento foi um pouco assustador, começando pela equipe, né? Tu começa uma secretaria onde tu não tem uma equipe que ela está qualificada tecnicamente e com habilidades para desenvolver uma pauta urgente, principalmente quando a gente trata de ciência, né? Ciência, ela basicamente, no seu pilar, na sua base, a gente está falando de cientistas, né? E ter esse capital humano, às vezes, dentro do setor público, é mais difícil. E a inovação e a tecnologia é a minha área. Eu atuo há 46 anos nessa área, sou natural de Gravataí, então ela estava um pouco tranquila. Então começa pela equipe, começa pelo orçamento, começa pelos programas que tu tem que desenvolver num curto prazo para mandar para a Câmara, PPA, LDO, toda a parte de base orçamentária. Então, tu tem que escrever, literalmente escrever a secretaria. Então, esse foi o meu grande desafio. O prefeito me deu um quadro em branco e, a partir daí, a minha experiência contou muito para pensar como seria desenvolvida a nossa secretaria e implantada ela. Então, o desafio é bastante interessante, mas quando tu tem uma experiência na área e tu conhece o teu município, ele se torna um pouco menos digamos assim, tensos, né? E mais intensos. Secretária Selma, quais são as ações da Secretaria? E também queria perguntar se tem alguma legislação no município que favorece as empresas ligadas a esse segmento da inovação. Então, no primeiro ano, deve ser de conhecimento de toda a população, se não é, eu trago essa pauta que é muito importante de falar, porque às vezes o setor público não consegue atender a expectativa da população exatamente porque não tem programas. Se não tem programas, não tem orçamento. Se não tem orçamento, tu não executa aquilo que é esperado. Então, no primeiro ano, como a gente não existia tecnicamente, juridicamente, na questão contábil, orçamentária, nós fizemos o quê? Mandamos para a Câmara 8 projetos de lei, os quais todos se transformaram em lei, que era para regulamentar e subsidiar a questão jurídica para a gente poder potencializar e dar celeridade aos processos. Então, entra aí governo digital, marco das startups, a Lei 4364/2021, que é a lei de inovação, sandbox. Então, é um grande guarda-chuva essa lei, do qual nós conseguimos potencializar os negócios e dar celeridade ao processo. Então, a legislação foi a nossa base para que hoje a gente chegasse a esse estágio de maturidade em Gravataí. Tem algum benefício para... Tem a lei de incentivo fiscal e econômica, que é desde redução de IS para 2%, que é o teto da lei federal, né? Hoje, também com a reforma tributária, vai ter algum impacto nos municípios, redução ou isenção de IPTU e ITBI, que são os tributos locais, né? Que isso cabe a qualquer município. Mas está regulamentado em lei. A proposta do CNPJ estando em convergência com essa proposta, a gente consegue alcançar alguns benefícios, a gente já tem feito isso com algumas startups. Vale a pena dizer que as startups, às vezes, elas começam sem capital de giro, que é uma empresa tradicional. Então, o que acontece? Ela vai estar classificada dentro da classificação contábil como um simples. Então, ela não vai usar esses recursos, esses benefícios, enquanto ela não chegar a um estágio de tributação maior. Mas ela está ali a lei e isso favorece a gente atrair negócios maiores para dentro de Gravataí, e a gente tem feito isso também. E, Selma, hoje, quantas startups estão em desenvolvimento pela Secretaria? Então, nós chegamos agora, no mês de novembro, a 50 startups pré-aceleradas, que a gente chama, num programa Startup Gravataí, que a gente faz em parceria com o Sebrae RS, onde a gente começa desde a ideação ou de negócios já com o MVP rodando, que é um produto mínimo viável, né? Ou que já tem um CNPJ e que precisa chegar a um processo de escala. Então, o Startup Gravataí é isso, vai desde a ideação até a incubação, onde nós temos 10 startups incubadas numa parceria com a Unitec do Tecnocinos, e essas startups já estão num estágio de maturidade bastante avançados também. Parabéns. Em pouco tempo, 50 já startups selecionadas, daqui a pouco
ano que vem vai ter mais empresas que vão estar entrando também, então daqui a pouco Gravataí pode se tornar um grande polo de inovação e tecnologia, hein? Esse é o nosso objetivo, né? Hoje nós temos Porto Alegre que está liderando como capital toda essa agenda, então ela é uma inspiração para os outros municípios, né? Então eu sempre digo Porto Alegre, capital das startups, e Gravataí, a cidade das startups. É essa a ideia. Boa. Muito interessante. E quais essas 50 startups, elas estão, assim, quais segmentos que elas estão atuando? Então, nós temos no varejo digital, na área de medicina, pets, serviços, educação. Nós temos vamos dizer assim, um macro movimento dessas startups em atividades econômicas, porque elas normalmente saem de universidades, que não é o nosso caso. As startups surgem de uma demanda local, das experiências que elas têm, ou de uma dor, ou na transição de carreira, ou porque perderam seus empregos. Então, elas começam, a partir daí, ter ideias e começam a surgir os negócios. E aí, esse programa, então, ele potencializa que se torne um CNPJ. E, então, é bem bacana, porque, assim, é bem diversificada essa matriz de startups que nós temos local ali. Grafeno, fintech, e aí vai por aí, inteligência artificial também. Então, é bem ampla as atividades que são desenvolvidas por essas 50 startups que estão lá localizadas. E como o governo absorve essas inovações? Então, dentro do programa, da nossa legislação, nós temos a prova de conceito, que é uma forma que a gente teve de trazer essas soluções para serem testadas e validadas no governo, e a partir desse momento que ele valida, ele vê se tem oportunidade de melhorar os seus processos, seus serviços, aí depois ele parte para a contratação. Via de regra, o serviço público contrata, e depois que ele contrata, ele vai ver que às vezes não atende a expectativa da população ou do próprio negócio da secretaria. Nesse caso, a gente traz a startup no modelo de prova de conceito, valida a sua solução, a partir daí a secretaria entende que é importante, aí passa para a contratação. E é assim que a gente tem inovado no governo de Gravataí. E tem muitos paradigmas para receber essas inovações dentro do setor público? Não, a gente tem algumas barreiras, né, que são naturais, até porque nem todas as secretarias nasceram digitais, elas ainda vêm do modelo analógico, então nós passamos por algumas barreiras conceituais e culturais, e que a gente, então, a prova de conceito é uma forma de sensibilizar, né, eu te apresento, faz sentido, eu contrato. Então essa barreira, aos pouquinhos, a gente tem derrubado, e a gente já está com 14 provas de conceito sendo em andamento, 2 concluídas e mais 12 em andamento. Essa prova de conceito é a apresentação da ideia e a verificação se eles entendem que faz sentido, é isso? A ideia é a aprovação do conceito. Não chega a ser uma ideia, já é um modelo executável, né? E seja um serviço, seja uma solução tecnológica, seja um aplicativo, eles já estão rodando no mercado e a gente traz então para o setor público. Então, ele não vai desenvolver uma experiência com as secretarias, ele até pode criar novas soluções, novas opções dentro dessa ferramenta, mas ele já está executável, ele já está operando. Testado, está operando. Isso, Nós temos uma informação aqui muito interessante, que é Gravataí se destacou na inovação gaúcha e também em outros estados. Traz para a gente sobre isso. Então, no primeiro ano da secretaria, que foi em 2022, nós levamos 5 startups para Gramado Summit. Acho que todos conhecem, principalmente quem é da área de inovação do ecossistema, que é um dos maiores eventos, né, de brainstorming da América Latina. Então, nós levamos 5 startups, agora em 2023 nós levamos 20 e em 2024 nós vamos levar 40. Né? Então, essas ações, elas são fomentadas pelo governo municipal, onde nós subsidiamos em 100% o expositor nessas áreas. E com isso, acaba que começamos a ser uma referência para outros municípios e eles querendo entender como é que a gente tem feito isso. E isso é legal porque nós conseguimos mostrar que dá para fazer. Independente do porte do município, independente da receita orçamentária, a gente consegue fazer desde que a gente chame esse empreendedor e alcance para ele a ferramenta que ele precisa, que é o apoio do governo municipal para que ele possa se desenvolver. Não, importante. Isso já é um exemplo da importância de ter uma Secretaria de Inovação no município, né? De como isso está, esse crescimento, e parabenizar a cidade por ter essa preocupação e esse investimento. Mas, para a secretária Selma, e como é que estão as instituições de ensino na capacitação de mão de obra para esse segmento de trabalho? Então,
eu sou professora também, né, da área sempre de tecnologia, das TICs, como a gente chama. E durante décadas em Gravataí, nós formamos muitos alunos. Esses alunos saíram do município na época porque não tinham oportunidade e foram para outros estados, outros municípios ou até outros países, né? Hoje nós estamos agora na contramão, tentando atrair esses alunos para se formar ou se capacitar nessa área. Então, depende muito dessa inserção das instituições que estão tentando buscar esse aluno, esse público para dentro das suas instituições. E que está bem receptivo, até porque o Conselho de Inovação ele foi empossado na Secretaria já no primeiro ano. E com isso nós formamos um conselho com a representatividade das 4 hélices, né, do ecossistema, que é a academia. Então a gente tem várias instituições de ensino local que fazem parte do conselho. Nós temos o setor público, nós temos a iniciativa privada e temos também a sociedade civil organizada através do terceiro setor. Então, com isso, a gente consegue ter uma representatividade de toda a sociedade e ali tem um diálogo e aí é a forma que a gente mostra os programas e as demandas do mercado e aí o investimento deve vir a partir daí com essa visão para o futuro do mercado do trabalho. Bom, pessoal, nós chegamos no finalzinho do nosso primeiro bloco. Estamos falando sobre inovação, ciência e tecnologia. E agora eu vou chamar o intervalo e lá a gente tem aí o nosso parceiro Prime Gourmet que com desconto Papo Certo. Já voltamos. Ao ganhar o prato do seu acompanhante. Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por 1 ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Viram como foi bem rapidinho? O Papo 7 está sendo transmitido aqui pela Ubra TV e também através dos canais digitais de sua escolha e simultaneamente pelo YouTube e Facebook. Estas plataformas que vocês já podem compartilhar. Bom, estamos aqui com a secretária Selma, da Secretaria de Inovação de Gravataí, falando sobre um tema de inovação, né? E uma primeira pergunta desse bloco da secretária Selma é: quais são os maiores desafios das instituições para a formação dessa mão de obra tão qualificada? Eu acredito que o desafio das instituições é como todo o mercado hoje brasileiro e até global, né? São as transições de negócio, são as transições de carreira, são as transições porque como que tu investe dentro de uma estrutura, de um catálogo de cursos que tem que ir para o MEC, que tem que aprovar, que tem todo um processo burocrático, né? Então, tu não muda uma oferta de curso de uma hora para o outro, adequando ao mercado. Então, a sugestão, né, para as instituições de ensino é que elas apostem muito nos tecnólogos e nos pós-médio ali, que é o ensino técnico, porque facilita uma rápida capacitação e uma absorção, digamos assim, não absorção, mas uma inclusão desse trabalhador no mercado de trabalho. E aí nós temos um outro desafio, né, para as instituições e para o governo, porque tão logo esse público se capacita já, às vezes, no primeiro, segundo semestre, como é uma área muito demandada, o mercado já absorve. E aí o que acontece? Ele acaba, às vezes, saindo da escola, da faculdade. Então, isso acaba dando uma evasão de primeiro momento aos números iniciais, porque ele já se capacitou e o mercado está demandando. E hoje nós temos um gap muito grande dessa oferta de trabalhadores qualificados na área de tecnologia. Porém, fica assim, se existe um conselho, acredito que não tem conselho nos dias de hoje, mas uma dica, tá? É que não basta eu ser um programador de software.
Hoje eu tenho que entender de modelos de negócio, experiências do usuário, para que eu possa, enquanto estou codando ou codificando, eu ter o melhor desenvolvimento para entregar ali como um front-end para o meu usuário. Né? Porque, via de regra, o desenvolvedor ele trabalha no back-end. Ou seja, a parte que o meu usuário não está enxergando. E se ele não está enxergando, eu estou codificando para a minha experiência, eu como desenvolvedor. E eu tenho que pensar na experiência do usuário. Então, hoje precisa, sim, que esse perfil de desenvolvedor, ele seja muito mais amplo e muito mais visionário de quando eu, na década de 80, era programadora. Eu fazia um código, né? Nós não tínhamos uma interface amigável, né? Se vocês olharem as telinhas de computador, era tudo pretinho e cinza, e era essa a interface para o usuário. Hoje não. Hoje o que vale é a experiência. E quando tu desenvolve uma aplicação, tu desenvolve um serviço, não é para a Selma, eu, a autora, a pessoa dona da ideia. Eu tenho que pensar se eu tenho público, se eu tenho consumidor. E a tua obsessão tem que estar no teu público e não no teu produto. Porque o teu produto vai ter que ser inovado e adaptado para atingir aquele mercado. E quanto mais esse mercado absorver, mais tu escala o produto. E é essa a ideia de trazer para dentro da academia, para dentro das instituições, professores visionários no ensino desses profissionais que serão, que vão entrar no mercado e que vão ser absorvidos pelo mercado. O desafio é esse, é como que eu ensino esse novo profissional a ter mindset, trocar a sua forma de pensar, trazer um pensamento sistêmico, computacional e visionário olhando para frente na dor do cliente. Hoje ainda vi um videozinho numa rede social e que tinha um cliente desenhando e falando para o pessoal do back-end desenhar. Daí ele desenhava algo um pouquinho diferente. E o pessoal lá do front-end, que é a interface com o cliente, desenha algo diferente. Então, essa questão da comunicação e da experiência do usuário que é importante, que não é uma coisa fácil de traduzir também, né? Não. Parece, é só fazer o que ela está pedindo, mas interpretar isso não é uma coisa fácil. E tanto que é uma nova profissão, uma nova capacitação UX designer, né? Que é a experiência do cliente. Então, antigamente era o programador, hoje tu tem o analista de sistema, tu tem o arquiteto de software, tu tem o designer, tu tem uma série de profissões para agregar numa solução, numa plataforma que vai atender esse cliente. Então, é isso que a gente diz. É um mercado muito aquecido, né? É um mercado que vai formar, claro que a gente tem inteligência artificial hoje substituindo aquilo que há um tempo atrás a gente achava, não, programador nunca será substituído. Agora, abre aspas, né? Nós temos aí o ChatGPT, temos outras inteligências artificiais tão populares que estão se tornando, que ele já escreve trechos de código tão bem quanto uma pessoa. Mas sempre o ser humano ele não vai ser 100% substituível. E aí eu tenho que ser muito diferente e cada vez sempre me preparando mais para atender as demandas de mercado. Secretária Selma, hoje tem algum curso que ainda, que é demandado e ainda não existe? Não, eu acho que ainda tem experiências de mercado que ainda não existem e que vão ser criados cursos para isso. E aí que é o desafio das instituições. Como é que eu crio um curso de graduação para atender um mercado tão volátil, tão dinâmico, quando eu chegar no final do 4º ano ele já não existe mais. Mas a certificação, o certificado de graduação, ele é importante em qualquer momento, porque todos nós que já nos formamos aí na década de 80 e de 90, as faculdades já não existem mais, mas o certificado garante que eu passei por essa experiência e essa graduação, né? Então, a gente pode pensar que várias coisas acontecem e a gente tem as modinhas que são os youtubers, que são, né, os influencers, mas que não é uma profissão, digamos assim, uma certificação de graduação. Ela é das experiências que estão ali, que está na moda e que tem pessoas que estão realmente empreendendo e estão tendo resultados muito bacanas e espero que eles utilizem esse momento, a exemplo de atletas, né, que tem o seu momento e que depois tem que fazer um investimento da sua carreira para que lá no futuro, quando existe um desaquecimento da sua atividade, ele possa continuar se rentabilizando em outras áreas. Então, acredito que o desafio é grande. A graduação, ela te ensina a aprender. Porque as informações vão mudando muito, né? Muito. Em todas as áreas, né? Claro que tecnologia talvez um pouco mais ainda, mas todas as áreas têm muita mudança, né? Selva, eu quero te pedir para falar para a gente sobre a participação das empresas âncoras nesses projetos. Então, nós tivemos várias experiências agora bem bacanas. Uma foi o Hackathon que nós rodamos,
que tinha como tema a empregabilidade, né? Então, o que acontece? Nós sabemos que tem ofertas de emprego e tem empresa desempregada e que não fecha a conta. Então, vocês ouvem, todo mundo ouve isso diariamente. Então, nós fizemos um hackathon que reuniu 14 equipes, né, mais de 60 participantes no final de 48 horas, no final de semana, mentores, apoio, Sebrae e a Prefeitura, e trouxemos o apoio de empresas âncoras. E o RH dessas empresas estavam ali, observando esses meninos, para entender o que esse hackathon iria promover. Dali, então, tivemos 2 startups, sendo que uma delas está validando uma prova de conceito. E qual era a solução deles? O problema não é a falta de emprego, é como que o meu currículo chega no RH. E às vezes a pessoa diz assim, mas eu não tenho uma formação e eu não consigo me empregar. E aí, então, essa startup traz uma forma inovadora de escrever um currículo. Ou seja, qual é a experiência que eu tenho? Eu evidencio as experiências que eu tenho, as minhas habilidades, os meus comportamentos em relação... E é o que é descrito nesse currículo. E as pessoas têm conseguido emprego, e essa startup está rodando uma prova de conceito na Secretaria de Assistência Social, e o currículo agora sai mais adequado, mais receptivo pelos RHs, e aí a gente consegue, então, mostrar como é que a gente pode trabalhar com as empresas num modelo mais assertivo. Muito legal. Secretária, qual o modelo de incubadora que o município está adotando na cidade? Então, nós pensávamos, temos que ter uma incubadora, porque a incubadora ela é a materialização dessas 50 startups. Elas estão num programa de governo, né, que é uma política pública do governo, mas uma está na sua casa, outra está em algum outro local ou no escritório locado, mas eu não consigo, como população ou investidor, enxergá-las todas. Então, eu preciso ter um prédio onde que eu consiga colocar. Para se construir um prédio num modelo inovador, ou chegar a estágios de Tecnopuc, Tecnocinos, vai levar muito tempo. A gente não tem tempo para isso. Então, a gente, como prefeitura, faz uma parceria com a Unitec e traz a capacitação para o local. E aí a prefeitura entra com o quê? Com o ambiente físico, que são as salas. Cada startup tem uma sala de 20 metros, mobiliado pela prefeitura, com toda a estrutura adequada para ela. E a Unitec traz, então, a expertise, que é a sua capacitação, as suas mentorias. Esse é o modelo que a gente criou. A incubadora vem até o município e nós fomentamos através de incentivos financeiros e econômicos. Bom, pessoal, nossa, passou voando. Eu tinha mais 2 perguntas ainda para fazer para a Selma. Quero te agradecer a tua presença aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade, espero que vocês tenham gostado e venham conhecer Gravataí e assistam, então, o Papo Certo às 8h30 da noite, aqui na TV Ubra. Muito obrigada pela oportunidade. Então, quero agradecer o pessoal de casa pela qualificada audiência. Um grande abraço aos nossos telespectadores de Gravataí que sempre participam do programa. Bom, como vocês já sabem, nas quintas-feiras aqui o Papo é de saúde, então estão todos convidados a estarem conosco amanhã às 20h30. Até lá!